Pois é, meus amigos, para surpresa de ninguém praticamente, o Jair Messias Bolsonaro jogou água no suco ali do Flávio Bolsonaro como candidato a prefeito do Rio. Os motivos são evidentemente ligados ali à preocupação do pai Jair com a prisão dos filhos. A gente sabe que pela quantidade de embrólios jurídicos que o Flávio Bolsonaro tem, a ligação do Paulo Marinho, ou melhor dizendo, a candidatura do Flávio Bolsonaro a algum cargo político seria algo muito perigoso. Por quê? Porque o Jair Messias Bolsonaro, como ele comentou inclusive em várias entrevistas recentes, bem-vinda Bernadette, ele sabe que os filhos dele serão punidos porque os cargos que têm mais evidência levam figuras como Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro e todo esse grupo que eles chamam de família, mas que a gente poderia muito bem enquadrar também como uma suposta organização criminosa, esse clã que atende pelo sobrenome de Bolsonaro. O que ele consegue perceber é que se o Flávio for candidato a prefeito do Rio e vencer a eleição, por exemplo, ele vai perder o foro privilegiado que tem hoje como condição de senador da República e ainda corre o risco de ter outros problemas revelados envolvendo o clã, ainda mais no auge dessa crise que a gente está vendo ali envolvendo o Mauro Cid, envolvendo ali a suposta rachadinha da Michele Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, bem-vindo Sidney, o Carlos Bolsonaro que está a um passo de ser preso, tanto que muita gente me pergunta quando eles serão presos. Eu sempre tenho dito aqui que de todos o que está mais próximo da prisão é o Carlos Bolsonaro pela quantidade de materialidade que existe nas condutas envolvendo o Carlos Bolsonaro. E aí o que aconteceu segundo o material publicado aqui na revista Fórum, assinada pelo Henrique Rodrigues, tá? Bolsonaro toma decisão sobre Flávio e mexe na cena política, mas não, mais medo é a cadeia. Ex-presidente se tornou o guru, manda-chuva da extrema-direita, vetou o nome do primogênito em disputa. Desculpa foi política, mas manobra é para salvá-lo da prisão, entenda. Aqui eu vou discordar só de um ponto do Henrique Rodrigues, que quem tá enxergando o Bolsonaro, muito bem-vindo Pedrão, quem tá enxergando o Bolsonaro ali como um guru da extrema-direita tá sendo muito, tá superestimando demais o Bolsonaro, porque se vocês analisarem as estratégias do Bolsonaro para 2022, ele tinha a máquina pública na mão e mesmo assim não conseguiu vencer a eleição. Muito obrigado, Pedrão. O recado do Pedro para vocês aí, gente, ó. Mandem superchats para ajudar a gente, se tornem membros do canal. E o que a gente conseguiu ver em 2022? Que ele não conseguiu vencer a eleição, mesmo com a máquina pública na mão. Boa tarde, Bernadette. Mas depois da live volta, assisto o que perdi. Não perdeu muita coisa não, Bernadette. Temos 10 minutos aqui de live no ar apenas. A nossa live, inclusive, vai ser a partir de agora, ao meio-dia. Agradecer, inclusive, a todo mundo que já tá aqui. Deixa eu ver quantas pessoas tem hoje acompanhando a nossa live aqui. Até o momento, temos aqui 42 pessoas simultâneas. Mandem pra mais gente, pessoal. A live que a partir de agora o horário vai ser esse. A gente mudou o horário, talvez muita gente não esteja sabendo. Mas, enfim. Então, o que é que vai acontecer, na minha opinião, com o Jair Messias Bolsonaro? Ele tá tentando proteger o Flávio porque ele sabe da quantidade de crimes que o Flávio cometeu, porque nem ele, com a máquina pública na mão, conseguiu vencer a eleição. Então imagina aí o risco que está sendo incluído o próprio filho dele, o Flávio Bolsonaro, em uma conduta que ele pode até alegar que não seja uma conduta que vai punir o filho, que vai complicar o filho, mas na verdade a gente sabe que vai sim, porque tem as questões que envolvem, por exemplo, os processos de rachadinha, que como a gente já sabe, o modus operandi da rachadinha, tanto no gabinete do Flávio quanto no gabinete do Carlos, eram idênticos. Inclusive, os supostos operadores também, que teria sido em tese arquitetado supostamente pela Ana Cristina Vale, e o modelo inicialmente começou no gabinete do Carlos, passou para o gabinete do Flávio e chegou até o gabinete do Jair. Então é muito pouco provável, tá? Que o Bolsonaro tirasse o filho dessa proteção. Gabriel Jucá, bem-vindo. Cida Torlai, bem-vinda também, acompanhando a gente lá do Facebook. Então vamos terminar de ler a matéria aqui para eu trazer outro ponto importante, tá? Numa entrevista à Rádio Jovem Pan, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que deu ordem ao filho Flávio Bolsonaro, que é senador, vista por parte dos analistas como um movimento que modificará totalmente, desde já, a disputa eleitoral para o ano que vem, quando os brasileiros irão às urnas escolherem seus prefeitos. A ação, no entanto, é lida de uma outra forma, porque quem está fora da realidade paralela do bolsonarismo. Bolsonaro disse que não quer Flávio disputando a prefeitura do Rio de Janeiro, o que já era dado como certo pelos universos políticos local e nacional. O que já estava preestabelecido é que seu primogênito estaria na disputa com o Eduardo Paes,
para ver se ficaria com a administração da segunda maior cidade do Brasil. Agora, com a declaração do chefe radical, que a cada dia se consolida mais como uma espécie de guru e manda-chuva da extrema-direita brasileira, o cenário fica totalmente embaralhado. Eu tenho que discordar com você aqui, Henrique, nesse ponto, que eu não diria que o Bolsonaro seria ali um guru manda-chuva da extrema-direita nacional, porque os movimentos que têm acontecido ali de mandar-chuvismo, digamos assim, do Jair Messias Bolsonaro, em sua grande maioria envolve a família ou pessoas ligadas à família. No caso, a Michele, o Flávio, o Eduardo. Então, assim, não sei se ele seria esse manda-chuva. Agora, é claro que ele tem, sim, influência dentro do debate da extrema-direita ainda. Ter força política para continuar dando as cartas no meio da extrema-direita, não sei dizer, porque a gente tem percebido que com a perda de seguidores nas redes sociais, o engajamento que ele tinha, isso muda a parte da discussão, porque vocês precisam lembrar que o Jair Messias Bolsonaro fugiu do Brasil no final de 2022 para poder não passar a faixa para o presidente Lula e também com medo de uma possibilidade de prisão já nos primeiros dias após a mudança de governo. Ele sabia da quantidade de condutas apontadas como sendo condutas criminosas que poderiam ser enquadradas contra ele. E isso deixou, evidentemente, ele muito preocupado. E o que a gente tem visto sendo descoberto pela Polícia Federal recentemente visa realmente deixar claro que ele tinha de ficar muito preocupado mesmo. Bolsonaro disse que não... pra cá, né? Nas eleições municipais de 2024, quero que ele organize os palanques dos 92 municípios do Rio, pois o PL tem o projeto de fazer uma grande quantidade de prefeitos e vereadores em todo o Brasil. Então conversamos e ele vai comunicar ao nosso grupo político no Rio que não será candidato à prefeitura. Vamos escolher o melhor nome para disputar a capital com o nosso apoio, disse o ex-ocupante do Palácio do Planalto, a emissora alinhada ideologicamente com ele, que é a Jovem Pan. Flávio, numa encenação dissimulada, foi às redes sociais agradecer ao pai, a quem chamou de líder, e aproveitou para endossar a versão de que melhor mesmo é escolher outro nome para disputar a prefeitura com paz. Carlito, quem é que vai disputar esta eleição com Jair no lugar do Flávio Bolsonaro pelo bolsonarismo no Rio de Janeiro? O senhor Braga Neto. O general Eduardo Braga Neto, que é o nome ali apontado até o momento para substituir a candidatura do Flávio Bolsonaro, visando ali ter um palanque, digamos assim, do bolsonarismo no Rio de Janeiro. Para mim, isso aqui é um símbolo de derrota de verdade do clã Bolsonaro, porque evidencia que eles estão com medo, sim, de serem presos. E como eu disse para vocês, inclusive a matéria aqui do Henrique Rodrigues traz esse ponto também, o motivo pelo qual o Flávio não será candidato não é um motivo político, é um motivo jurídico. Por quê? Porque existe o medo de o Flávio Bolsonaro ser preso, perdendo imediatamente o foro privilegiado. A gente precisa lembrar que o Valdemar Costa Neto chegou a divulgar, inclusive, que os candidatos do Rio de Janeiro seriam ali o Flávio, no Rio de Janeiro, e o Carlos Jordi em Niterói. Ele chegou a dizer, inclusive, claramente, tá? Chegou a dizer claramente que estariam trabalhando ali para poder lançar o nome do Flávio em 2024 junto com o Carlos Jordi. O Carlos Jordi em Niterói é o Flávio no Rio de Janeiro. Então o Bolsonaro fez os cálculos da questão especificamente jurídica, tá? Que visa ali, quem sabe, a derrota do Flávio Bolsonaro. Para o comentário que a Cláudia fez aqui, né? Boa tarde, Edmilson, bem-vindo. Para o comentário que a Cláudia fez aqui sobre a questão de que o Flávio Bolsonaro perderia para o Eduardo Paes, se ele perder para o Eduardo Paes, ele volta a ser senador da República. Esse não é um problema, o problema é se ele ganhar a eleição. Porque hoje, graças às alterações que a legislação eleitoral fez, você pode ser candidato a um cargo de prefeito, sendo deputado federal, sendo senador da República, por exemplo. É só lembrar o que aconteceu em 2020, quando o Arthur Duval, né, o vulgo Mamãe Falei, era candidato a prefeito de São Paulo e era deputado estadual também lá no estado de São Paulo. Então, o problema não seria esse, Cláudio. O problema seria realmente a vitória. Se o Flávio vencesse a eleição, viria à tona ali, por exemplo, escândalos que a gente viu acontecendo com o próprio Crivella. Olha o que aconteceu com o Crivella. O Ministério Público chegou a apontar ali que a Igreja Universal supostamente teria lavado cerca de 6 bilhões de reais quase, entre, não sei se era 4,6 ou 5,6 bilhões, eu não lembro de cabeça agora exatamente o valor, utilizando a Igreja Universal. Então, assim, é esse tipo de exposição que o Jair Messias Bolsonaro aprendeu que eles não podem ter depois do que aconteceu com a eleição dele para presidente da República. Porque enquanto ele era só um deputadozinho, um chinfrim, de quinta categoria, do que o Congresso chamava ali de baixo clero, os esquemas de rachadinha, roubalheira, supostamente envolvendo ele, eram mantidos ali nos bastidores, né? Muita gente sabia, mas não tinha tanto alarde, ele não tinha força política.
a partir do momento que ele virou presidente da República, que ele passou a ter uma relevância no debate público, isso veio à tona. E aí ele passou a ser responsabilizado pelas coisas que ele estava fazendo. E a gente viu também a preocupação do próprio Bolsonaro em relação às consequências do que ele estava fazendo. Então ele não quer que aconteça a mesma coisa com o Flávio Bolsonaro. Ele, inclusive, quando falou a primeira vez nos bastidores da política em Brasília, e na verdade ele ainda estava nos Estados Unidos, né? Mas falou com políticos de Brasília, que ele não queria lançar a Michelle candidata a nada, é porque ele disse que depois que ele foi candidato à presidência da República, os esquemas dele ficaram mais expostos, né? Então este é o principal problema, além da questão do Flávio Bolsonaro ir pra cadeia. Prefeitos não têm a prerrogativa e caso fosse eleito ou perdesse a disputa, o primogênito tornaria-se uma presa fácil para a justiça da mesma forma que o pai agora, pois depois de 3 décadas impune por desmandos, vem rebolando para não ir pra cadeia. Aqui precisa fazer uma correção, Henrique, porque mesmo que ele perca a eleição, ele voltaria ao cargo de senador da República. Ele não precisa renunciar ao cargo de senador para ser candidato a prefeito, tá? Ele pode ser candidato a prefeito mesmo sendo senador da República. Então, o que está dizendo aqui é que se ele vencer, se ele for eleito ou perder a eleição, estaria com uma presa fácil na justiça, da mesma forma que o pai. Ele não estaria com uma presa fácil porque ele continuaria com foro privilegiado como senador da República. Ele só perderia o foro se ele vencesse a eleição para prefeito do Rio de Janeiro, tá? Só fazer essa observação aqui para vocês. Então é importante a gente trazer essa discussão, porque tá claro que o Jair Messias Bolsonaro, assim como acontece no mundo animal, né, com a mamãe tigre, como inclusive já se fez um meme ali, a mamãe leoa, ou o papai leão, ele quer proteger os filhos dele, é isso basicamente. Gabriel Jucá, boa tarde, meu irmão.